Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça na noite de hoje. E a gente agradece a Jesus essa oportunidade bendita. Boa noite a todos que nos seguem, os internautas. Então, Jesus conosco aqui. A gente vai iniciar do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 56, lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhes aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Vamos orar, meus irmãos. Jesus, tu nos disseste, Senhor, que onde houvesse dois ou mais reunidos em teu nome, ali tu estarias no meio deles. Reunidos aqui que nos encontramos virtualmente, Senhor, sentimos a tua presença e te pedimos que nos fortaleça, nos abençoe, que derrame sobre todos nós a sua misericórdia e o seu amor. Muito obrigado, Senhor, por podermos aqui estar trabalhando em seu nome, levando aos lares de tantos irmãos a tua palavra. Que a nossa irmã Sandra, que usará a palavra nesta noite em teu nome, possa ser intuída e nos trará, Senhor, do teu evangelho, lições necessárias a todos nós. E esses fluidos de paz e de harmonia que aqui sentimos se espalhem por toda a humanidade, levando consolo, o lenitivo para a dor de tantos irmãos que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que possamos, em nome dos amigos espirituais que nos orientam e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai Criador, iniciar o nosso trabalho da noite com nossos corações agradecidos, Senhor. Muito obrigado. Muita paz, meus irmãos. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Então, olha que página de Emmanuel, né? Nesse livro, nos alertando aonde nós estamos colocando as nossas prioridades. Não fala aqui das necessidades daqueles que precisam trabalhar, das mulheres que estão trabalhando, mas de tantas que não necessitam, mas saem para as ruas para poder ter mais vontade, para poder ficar mais à vontade, deixando seus filhos nas mãos dos outros. Mas, para todos nós, é algo para que nós possamos pensar, né? Nós estamos trabalhando para quê? Qual o objetivo
Qual é a nossa real necessidade? Será que precisamos de tanto para sobreviver e para viver? Então, são reflexões que cada um de nós deve fazer nas próprias necessidades pessoais e avaliar o fruto disso tudo, para que não seja uma derrota fragorosa, né, ao conquistarmos o mundo material, perdendo o mundo espiritual. Né? Então, essa pequena passagem de Lucas aqui é Jesus falando para aquele homem rico do campo, que desmanchou todos os celeiros para construir muito maiores, para poder ele ficar à vontade, sem necessidade de preocupação, sem necessidade de trabalhar. Né? Então, é para a gente rever realmente aonde a gente está colocando a nossa prioridade hoje, porque, na realidade, o ponto de chegada, que é o túmulo, é real para todos nós. Para todos nós. E indo para lá, levaremos. É o que Emmanuel nos pergunta. Então, que a paz do Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos dê discernimento e clareza mental para que a gente possa entender e avaliar o que é realmente necessário e o que é futilidade, o que é inutilidade. Então, cada um de nós faz as suas reflexões. Então, a nossa irmã Sandra, né, lá do Centro Espírita Allan Kardec, Luz e Amor, né, vai nos trazer a palestra Utilidade Providencial da Fortuna. Então, para que é a fortuna? Né? Será que é só para a gente curtir a vida? Então, vamos ver aí na palavra da Sandra. Sandra, é contigo, boa palestra. 45, quando for 15 para as 9, eu volto, tá? Encerrar. Tá bom. Tá ok. Meus irmãos, minhas irmãs, muita alegria a gente poder estar fazendo esse trabalho e estarmos analisando os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que, se analisarmos, né, se voltarmos no passado, fomos lá no início da história e chegarmos até hoje, nós vamos ver o quanto as pessoas procuraram somente os bens materiais. Era sempre a fortuna, o poder material. Até mesmo o cristianismo foi desvirtuado para que as pessoas pudessem se aproveitar do que poderiam conseguir com ele, e até hoje nós estamos vendo pessoas aí que estão vivendo de maneira diferente da de Jesus. Jesus nunca cobrou nada de ninguém. Os discípulos também, os apóstolos, também não cobravam nada de ninguém, muito pelo contrário. Eles viviam em comunidade. Então, hoje, existe, inclusive, aquela briga aqui no Brasil, as pessoas falando sobre capitalismo, comunismo. Ora, o nosso capitalismo não é o melhor. Não é. Porque nós vivemos aquela pirâmide, quem está por cima está com muito, e quem está por baixo não está com quase nada, e muitas vezes não, e são esses que estão por baixo que estão sustentando quem está por cima. Porque até hoje nós nos preocupamos mais com isso, com os bens materiais. E se observarmos na história todos os grandes eventos que aconteceram desde a Idade Antiga até agora a Idade Contemporânea, foram todos na busca dos bens materiais. Observamos, né, que quem chega na política, a maioria ainda é com aquele sentimento de eu estando lá, eu vou ganhar mais. Porque é provável que se falarem assim, não, agora acabou o salário. Quem se tornar vereador vai ter que continuar trabalhando e participando das reuniões sem ganhar nada, só vai ganhar o que fez no trabalho.
as pessoas não vão querer. E isso está no geral. Muitas das vezes é aquela ideia de que se eu tiver dinheiro, eu vou fazer muita coisa. Tinha até uma frasezinha, um ditado no passado que dizia assim: ah, se eu pudesse, se meu dinheiro desse, não haveria nada que eu não fizesse. Então, todas as vezes o sentido é esse. Ah, eu se eu tivesse dinheiro ia fazer acontecer, mas o dinheiro, ele é um bem material que vai ficar, e não vai nos acompanhar. E, inclusive, tem um livro do André Luiz, que ele reencontra o avô numa situação muito difícil, porque era muito apegado aos bens materiais, e ele chega numa área de lodo, de lama, aquela lama fétida, horrorosa, e eles ficam enxergando ali ouro, e eles abraçam aquelas lamas, carregam no colo que ele tinha de lama, achando que era ouro, porque era esse apego que a gente precisa aprender a conviver com o que a gente tem, sem estar prejudicando ao outro, né? E essa ideia, assim, precisa mudar, porque ao desencarnarmos, nós não vamos levar nada desses bens materiais. Aí tem aquele que pensa assim, eu vou deixar para o meu neto, para os meus bisnetos, mas eles precisam também aprender que eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que trabalhar, porque senão eles vão passar muitas dificuldades. Eu me lembro uma história uma história assim, que um fazendeiro era muito rico e ele desencarnou e deixou a fazenda, toda aquela riqueza para o filho. Mas o filho não trabalhava, não gostava de trabalhar e foi gastando, e no final ele ficou sem nada, não restou nada para ele. E aí ele estava deitado na rede, pensando na sua vida, quando um senhor passou e pediu uma ajuda. Ele joga para ele uns grãos de milho e fala, isso aí que eu tenho. Aí esse vai, planta os milhos, parece ser assim, uma história simbólica, né? E ele, em pouco tempo, consegue sair da miséria através do trabalho que ele planta os milhos começam a produzir, e ele fica numa situação melhor do que estava, enquanto que o filho do fazendeiro acaba sem nada, porque não trabalhou para conquistar. Então, Jesus fala muito sobre essa questão, mas ele está nos chamando a atenção para o que a gente precisa aprender. A não ser tão apegado, não ficar querendo tanto as coisas. Isso me faz me lembrar muito, eu sempre lembro dessa história, quando havia a loteria, os jogos da loteria, né, a loteria esportiva, aí as pessoas tinham aqueles que ganhavam, às vezes, sozinhos, né, ganhavam muito dinheiro. E teve um que ganhou mais de 50 milhões, e ganhou muito dinheiro. E passaram-se 10 anos, aí uma rede de TV fez uma entrevista com as pessoas que ganharam, né, esse dinheiro e entrevistaram ele. Aí ele falou que antes ele não tivesse feito nada daquilo, porque antes dele jogar na loteria, ele estava bem de situação. Ele era servidor público e ganhava razoavelmente bem. E tinha suas folgas, aquela coisa toda. E ele ganhou na loteria, a primeira coisa que ele fez foi sair do emprego. Primeira coisa, ele pediu demissão. E gastou aquele dinheiro comprando um monte de coisa, ajudou muito a família, mas ele gastou um monte de festas, de farra, de bagunça, isso tudo ele fala isso.
E aí ele ficou quase que sem nada. Ele falou que naquele momento restava para ele uma loja de materiais de construção que ele conseguiu salvar. E que agora ele tinha que trabalhar dobrado, porque para ele poder conseguir o salário que ele tinha antes. Ou seja, nem sempre vale a pena a gente estar correndo atrás de fortuna, porque muitas das vezes as pessoas fazem coisas erradas para conseguir, né? Então, baseado no Evangelho, capítulo 16, item 7, parábolas e ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, e o Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 9, nós fizemos, então, esse estudo, que Kardec coloca, né, que nós não devemos interpretar ao pé da letra as palavras de Jesus, realmente, porque isso significaria que Deus estaria condenando a riqueza. Mas ele mesmo é que transmitiu, que facilita ou que favorece as pessoas a terem isso. Né? As pessoas escolhem no plano espiritual a sua situação, mas se Deus permite que alguém tenha a riqueza, é com algum objetivo. Tem que ter um objetivo maior, não esse de estar usando somente para o mal. Então, não é o mal a riqueza. Nós, uma vez, comentávamos com um amigo, com os jovens, né, assim, da nossa amizade, que o dinheiro, na realidade, é um sinal de progresso. Aí teve quem espantasse, é sinal de progresso, dinheiro? Porque se não fosse assim, a gente já está com dificuldade muito grande para se manter. Porque você já deve ter escutado falar, né? Muitos aí conhecem a história do João e o pé de feijão, né? Então, essa história, o menino vai na feira com uma vaca e volta com 6 grãos de feijão, né? Na história. Mas era dessa forma naquela época. No início da Idade Média, no meados da Idade Média, era dessa forma. As pessoas trocavam mercadorias na feira. Aí já pensaram, se nós tivéssemos que trocar, por exemplo, eu quero feijão, eu tenho que levar milho no mercado e trocar pelo feijão, ia ficar complicado. Então, nesse sentido, o dinheiro veio solucionar esse problema, essa dificuldade nossa. Ainda mais hoje, nós não temos espaço para grandes plantações para poder fazer essa troca. Nós não temos. Então, nós tínhamos que ter um meio de comprar. Não deixou de ser uma troca, porque é o dinheiro ou é um cartão que a gente troca por conta da mercadoria com o dinheiro que está ali, o dinheiro que está no cartão, o dinheiro que está na nossa mão, a gente troca dessa forma. Isso facilitou a nossa vida, né? Então, o dinheiro, ele em si, não é uma coisa ruim, é uma necessidade do ser humano, para a gente poder conviver, poder viver, né, digamos assim. Para a gente ter o que a gente tem hoje, a gente precisa dessa forma. Agora, a questão é como agir diante disso. Eu chego à conclusão de que eu não posso ter riqueza porque eu não saberia como lidar com ela. E confesso que ia ser difícil. Aí, na questão 814 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos por que Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros. Né? Por que tem gente muito rica e tem gente que não tem nada? É como nós falamos, naquela pirâmide. E no Brasil, principalmente, a desigualdade é muito grande. Na África também a desigualdade é muito grande. Mas por que Deus concedeu isso? Né? E os espíritos responderam para Kardec, para experimentar cada um de modo diferente.
Aliás, como já sabem, são os próprios espíritos que escolhem suas provas antes de reencarnar. E, ao realizá-las com frequência, fracassam. Porque é fácil conseguir as coisas quando se tem dinheiro. Mas conseguir o quê? Muitas das vezes, coisas que vão nos atrasar mais ainda. Quantos filhos de gente que tem dinheiro que hoje estão envolvidos com drogas? Já soubemos que tem um país, não me lembro bem se é a Suíça ou a Suécia, um desses países da Europa, que eles não têm tantas dificuldades, eles vivem uma vida mais tranquila, e, no entanto, o índice de suicídio é muito grande, porque tem pessoas que praticamente não têm problema, e aí acaba naquela depressão, fazem opção pelo suicídio. E coisa que não aconteceria se eles procurassem ajudar aqueles que estão numa situação mais complicada, mais difícil. E aí fracassam, porque não sabem empregar a riqueza que possuem. É como na história que o Inácio leu a mensagem comentando dessa história, né? Que Deus pergunta ao homem, depois que ele completou lá o celeiro, e fala, né, para ele mesmo: alma minha, regala-te, come, bebe, dorme, que tens bens para muitos anos, para toda a vida. E Deus lhe pergunta, ele fala, né, que ainda hoje tomarão tua alma, e para quem ficará toda essa herança, né? Então, a questão é que a gente precisa aprender a trabalhar com o que a gente possui, né? Sem nos preocuparmos em estar acumulando, porque não adianta nada, né? Isso aí não vai nos fazer melhorar de vida. Na questão 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A riqueza ou a miséria? Aí os espíritos respondem: tanto a riqueza quanto a miséria são perigosas. A miséria provoca queixas contra Deus. A riqueza estimula todos os excessos. Então, todos os excessos, né, seriam realmente comprometedores com todos. Então, as palavras de Jesus não podem ser levadas ao pé da letra, porque causariam a ideia de eliminação da riqueza. Mas é necessário que haja essa situação de uma certa desigualdade, porque nem todo mundo está preparado para lidar com as coisas, para liderar, digamos assim, né? É preciso que a pessoa tenha conhecimento para isso, né? E precisa que a gente aprenda que temos que trabalhar para conseguir, que é bem mais fácil você ganhar alguma coisa fruto do trabalho do que simplesmente bater na porta lá e me dá um prato de comida, porque nem sempre a pessoa consegue. Às vezes tem aquele que vai dizer: não tem não, pode ir embora, né? E aí a gente fica naquela situação. Então é preciso que a gente comece a pensar, porque nem todo mundo nasceu com essa ideia assim, de liderança, de saber liderar. A gente está vendo agora as crianças chegando com essa condição, né? Tem bebês que a gente está vendo que já estão demonstrando para que vieram. Já estão assim eu diria até com o nariz em pé, né? Mas é complicado assim, esperar que todo mundo faça. A gente está vendo aí os candidatos, né, que se elegem a prefeito, a governador, a presidente da República, nem todos estão preparados para isso. Muitas das vezes conseguem se eleger, mas não conseguem administrar. E fazem assim, um período, né,
sem condições, porque não conseguiram como. Então, Deus não permite que aconteça que todo mundo fique rico, que isso não vai ter condições. E até mesmo se pegarmos toda a riqueza do mundo, toda, e dividirmos igualmente por todos os habitantes do planeta, em 3 tempos nós vamos ter problemas seríssimos, porque nem todo mundo vai conseguir vencer. E nós vimos pessoas que, numa época em que mudou-se o sistema, passou para fundo de garantia de tempo de serviço, que de primeiro tinham pessoas que, após 10 anos de serviço, estavam fixos, não podiam ser mandados embora. Isso em qualquer indústria. Podia ser até indústria particular. Depois de 10 anos, o indivíduo não podia mais ser mandado embora. Ele tinha que ficar fixo ali até aposentar. Aí fizeram a mudança, né? Criaram o fundo de garantia por tempo de serviço. O empregador poderia mandar o indivíduo embora a qualquer momento, e ele, dependendo do tempo, ele poderia recolher o dinheiro, né? Então, a CSN convidou muitos para acertar, assim, quem quisesse sair, receberia todo o fundo de garantia. Teve muita gente que fez isso, que saiu, pediu demissão, recebeu um dinheiro bom, né, do fundo de garantia, do que tinha, né, da empresa, e em 3 tempos ficaram sem nada. Então, o dinheiro, ele tem uma proposta, ele tem uma possibilidade, porque se a gente não contar com dinheiro, a gente fica em situação difícil, que é aquilo que já falamos, a gente não tem como produzir tudo que a gente precisa. Então, é uma situação muito interessante essa da gente ter que realmente trabalhar para conquistar o espaço da gente, através daquilo que a gente tenha, que a gente ganhe, né? Então, nós vemos, assim, que Jesus, naquela época, ele era muito questionado com relação a isso. Tem uma passagem em que um jovem chega para ele e pede, fala para meu irmão dividir a herança comigo. Quer dizer, ele estava preocupado com o dinheiro, não era em fazer alguma coisa útil, né? E o jovem rico, que pergunta com Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna. Ora, a vida eterna que ele estava se referindo é a vida espiritual, porque na Terra ele sabia que ninguém era eterno. Então, só se fosse no plano espiritual. Então, naquela época, acreditavam em imortalidade. Eles sabiam que ninguém ia morrer. E ele queria um jeito dele não precisar mais voltar para a Terra. E Jesus fala para ele, né? Para ele seguir os mandamentos. E cita os mandamentos. Aí ele fala que já fazia aquilo desde a sua mocidade. Aí Jesus fala para ele, tá, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro nos céus, vem e segue-me. O rapaz seguiu? Não. Virou as costas e foi embora, muito triste. E aí, Jesus fala que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus, que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ora, essa proposta de Jesus, essa fala de Jesus, ele não fala que era impossível, ele fala é mais difícil, né? Ele não fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Ele não fala que era impossível ficar rico, porque Deus não condena a riqueza, e ninguém é condenado por ser rico. O que Deus condena é o mau uso que se faz da fortuna, porque os bens da terra pertencem a Deus. A riqueza é apenas um empréstimo.
E a gente observa que quando a pessoa quer fazer, ela faz, porque tem empresários que fazem por onde. Eu conheci eu conheço um que, quando era dono de uma empresa, ele fazia tudo pelos empregados. No final do ano, ele fazia uma confraternização com eles, distribuía a cesta básica, fazia o que podia pelos empregados. E uma vez, um rapaz que tinha trabalhado para ele estava comentando que ele passou por uma situação difícil, precisou mandar alguns empregados embora, e ele falou assim: eu acabei sendo mandado embora, mas eu achei interessante que ele, na hora que ele assinou a minha demissão, ele chorou, porque ele não queria que eu saísse, mas ele não tinha como me manter no serviço. Então, a gente pode dizer que ele estava fazendo por onde? Ele não estava errando. Agora, o que é errado? É aplicar a riqueza exclusivamente na satisfação pessoal. O uso é bom quando resulta em um bem qualquer para outra pessoa. Se a pessoa pode ser ajudada, então que seja. E que a gente procure, sempre que precisar ajudar alguém com bens materiais, que a gente possa encontrar um meio que a pessoa não se sinta tão humilhado, porque é difícil para quando a pessoa precisa e pedir. Nem sempre é agradável isso. Eu acho que só quando a pessoa já habituou nessa situação. E uma outra passagem interessante de Jesus sobre esse ponto, né? Eu lembrei da história do Zaqueu, né? Que o Zaqueu era chefe dos publicanos. E ele, assim, ele enriqueceu, ele estava muito rico, mas essa riqueza dele era uma riqueza dos ilícitos nesse meio. E ele vivia atormentado com isso. Também porque, por ele ser chefe dos publicanos, que cobrava imposto, ele era assim, rejeitado pela sociedade da época. E eles sentiam isso muito na pele. Então, quando ele sobe na árvore para ver Jesus, ele sobe pensando, se ele encontrasse com Jesus, era capaz de Jesus dar a ele as respostas que ele precisava. Então, ele sobe, mas ele fica assim, na expectativa, né? E se surpreende quando Jesus fala para eles: aqui, eu desce daí que vou pernoitar na sua casa. Ele desce, começam a conversa, e ele fala, né, para Jesus: mestre, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se fiz mal a alguém, eu pago-lhe 4 vezes mais. Por quê? Era da lei daquela época. Quem roubasse, por exemplo, um cabrito e fosse denunciado, ele tinha que devolver 2 cabritos. Se o cabrito estivesse vivo, ele devolvia 2. Mas se ele tivesse já matado o cabrito para comerem, ele teria que devolver 4. Por isso, Zaqueu usa essa questão de pagar 4 vezes. E Jesus fala, né, que esta casa hoje recebeu a salvação, pois você também é filho de Abraão, porque eu vim procurar e salvar o que estava perdido. Qual era a proposta do Zaqueu? O Zaqueu, no plano espiritual, certamente propôs que viria, que faria tudo aquilo, que ficaria, né, seria naquela condição, mas ele praticaria o bem. Ele abriria corações para a chegada de Jesus. E não era o que ele estava fazendo. Por isso, Jesus ter dito: eu vim procurar e salvar o que estava perdido. Quer dizer, Jesus tinha a ideia de que o Zaqueu estava por ali e chamou para que ele pudesse se reajustar
se entender, né, com as coisas, para não errar mais ainda, para não se perder. Porque ele tinha ficado rico, mas era um rico que, na realidade, ele não sabia, ele esqueceu o que ele teria que fazer. Então, ele acabou sendo ajudado por Jesus dessa forma, né? Então, vejamos o aspecto positivo da riqueza. A riqueza também é um poderoso elemento para o progresso intelectual e para o aperfeiçoamento das sociedades. Lógico que o dinheiro ajuda no progresso intelectual, porque é uma forma da pessoa também estudar. E para estudar, muitas das vezes tem que se ter dinheiro para isso, né? Para poder estar fazendo o estudo. Cada vez mais a gente precisa estar estudando, estar aprendendo, porque Jesus diz: vós podeis fazer as obras que eu faço e as farás maiores ainda. Ora, como nós vamos fazer isso sem estudar, sem aprender? O que a gente pode fazer? Né? A gente, por exemplo, com a tecnologia, a gente está apanhando para aprender a trabalhar com a tecnologia. Os jovens estão mais à frente do que a gente, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, senão a gente vai ficar para trás, vai ficar perdido. E o dinheiro faz falta nesse momento. É preciso dinheiro para se estudar e trabalhar, e sem esse estímulo, as pesquisas científicas e o desenvolvimento tecnológico não avançam. Precisa do dinheiro para se investir em pesquisas científicas, porque se precisa de uma porção de coisas, aparelhagens, produtos de várias espécies. Para fazer uma vacina, por exemplo, é preciso muito dinheiro. E eles é um dinheiro abençoado, porque é para livrar a humanidade de dores de sofrimento. É por aí, né? A gente precisa entender a função do dinheiro. Aí, na questão 816 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta também: se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de maiores recursos para fazer o bem? Claro que tem. Mas é isso que querem? Nem sempre. Aí ele tem como resposta: sim, dispõe, mas é justamente o que ele nem sempre faz, porque se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza, e ele julga nunca ter o suficiente para ele mesmo. Aí a gente vai ver que existe aquele ditado, né? Quanto mais se tem, mais se gasta, mais se quer. Porque aí vai se buscando mais e mais coisas, né? E não há aquela preocupação de levar uma vida mais simples, sem muitas coisas que muitas vezes são inúteis, que não fazem falta para quem quer, para quem não tenha, né? Então, o Kardec continua no comentário, que ele diz: quanto mais rico e poderoso for o homem, mais obrigações ele tem a cumprir, e maiores são os seus recursos para fazer o bem e o mal. Então, eu lembrei muito do Antônio Hermílio de Moraes, que o pessoal comentava, né, que ele tirava um dia na semana para prestar serviço voluntário no hospital. Ele era um homem rico, poderoso, mas ele ia para o hospital fazer serviços que muitas pessoas se recusariam a fazer. Então, ele estava usando a sua riqueza de uma maneira muito boa, né? Porque ele estava se colocando à disposição do que ele podia fazer sem precisar do dinheiro, sem receber. Ele era voluntário. E quantos agem dessa forma pelo mundo afora? Né? Nós vemos, por exemplo, Chico Xavier, se ele quisesse fazer uso
da, da, dos livros que ele publicou, ele ficaria milionário. Ele não levaria a vida tão simples que ele levou. Mas ele seria recebido no plano espiritual da mesma forma? Não. Ele seria recebido como um fracassado. Mas não foi, porque ele não sentiu esse apego que a gente precisa largar de lado, porque isso já fazemos há muitos milênios, porque desde que Jesus aqui esteve, que a gente está nessa de vai e volta, e não aprende que é preciso a gente empregar a riqueza da gente no bem. E não é só riqueza material, é riqueza espiritual também, que a gente tem muito, né? A gente tem que aprender a ter paciência, tolerância, compreensão, tudo isso para convivermos. E nós estamos nesse teste agora, porque a maioria de nós está isolado em casa, né, em quarentena, e a gente tem que aprender a conviver realmente com todos aqueles que nos cercam. Não tem jeito. Se a gente não aprende de uma forma, vai aprender de outra. Dessa forma, Deus permitiu essa pandemia para que a gente começasse a se entender como seres humanos, como irmãos que somos todos nós, sem que haja essa exploração, porque a gente acaba percebendo, né, que quanto mais rico, mais quer, né? Então, a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual, né? E para refletirmos, Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Então, é isso aí, a gente procurar fazer o melhor que a gente possa nesses momentos de dificuldades, porque são momentos que a gente tem que pensar no próximo. Essa condição que Jesus coloca para a gente, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é a lei máxima que pode existir no mundo, seguida da fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Eu estou gostando assim, de ter um chefe que me explora? Não, então eu não posso explorar o outro. Se eu não quero passar fome, eu não posso fazer o outro passar fome. E isso é que tem pessoas que não estão se tocando quanto a isso. Mas a gente que já tem um certo conhecimento, a gente já tem que começar a se preocupar em transformar a vida da gente em algo de útil e de bom. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos dê força, ânimo e coragem para que a gente siga em frente e faça o melhor que pudermos, apesar de não sermos ricos assim de dinheiro, mas que a gente possa vencer esses momentos difíceis. Muito obrigado, muita paz para todos. Então, Sandra, você pode fazer a prece final, faz favor. Pois não. Então, elevemos os nossos pensamentos até Jesus, para que Ele possa continuar nos abençoando. Irmão Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos por tudo que nos tens dado, por todo o amparo, para que a gente possa seguir em frente. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa esses irmãos nossos em todo o nosso planeta, onde haja dor, lágrima, sofrimento, que possas enviar os teus mensageiros a socorrerem estes irmãos necessitados. Esses que se encontram também no plano espiritual, que ainda não conseguiram acordar para os teus ensinamentos,
que eles possam também ser amparados, auxiliados, para despertarem da ilusão que ainda vivem. Abençoa todos aqueles que passam por dificuldades, aqueles que neste momento estão se propondo ao suicídio, que estiram a mão amiga que os retire dessa condição, que os possa despertar para as realidades da vida imortal. E aquelas mães desavisadas que buscam, através do aborto, se livrarem de uma criança, que possam também serem ajudadas, para que esse peso não carregue na consciência. Aos nossos jovens, que eles se afastem do uso das drogas, que só destroem seus sonhos, as suas realidades. Abençoa-nos, Senhor, que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade e, principalmente, de aprendizado na Tua seara. Abençoa-nos agora e sempre, graças a Deus.